Vamos falar sobre os 4 temperamentos e como que a gente, entendendo quem nós somos, entendendo os temperamentos, como isso pode melhorar o nosso relacionamento? E aí, gatonos, como é que vocês estão? Tudo bem? Nessa live hoje, você vai aprender mais sobre você mesma, vai descobrir quem você é de verdade, vai descobrir quem o seu companheiro é e como que você pode usar esse conhecimento para melhorar seu relacionamento. Boa noite, como é que vocês estão? Comenta aqui embaixo, boa noite para eu ver vocês. Boa noite, Alice. Boa noite. Como é que vocês estão, Stephanie? Hoje nós vamos falar sobre a ciência dos temperamentos. Boa noite, boa noite. Eliene, como é que vocês estão? Tudo bem? Comenta aqui boa noite para eu saber. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que foi o dia de vocês? Foi um dia bom? Foi um dia mais ou menos? Boa noite, Gabi. Boa noite, Rosário. Boa noite, Yara. Nádia, tudo bem? Boa noite. Seguinte, comenta aqui. Boa noite, Lu. Como é que foi o dia de vocês? Pra eu saber como é que foi. Gente, essa live é uma coisa tão importante, mas tão importante que tinha que ser conteúdo obrigatório nas escolas. Todo mundo tinha que saber disso aqui que eu vou falar pra vocês. Porque é o seguinte, muitas vezes a gente quer que o nosso relacionamento seja bom, a gente quer ser uma mulher sábia, mas a gente nem se conhece. Então vão ter coisas que eu vou falar aqui pra vocês, vocês vão falar assim, Flávia, mas você me descreveu, como que pode? Porque essa que é a mágica, sabe? Isso que é bom dos temperamentos, porque você olha pro seu temperamento e fala, gente, mas esse aqui se parece muito comigo. E depois que eu entendi qual era o meu temperamento, eu consegui entender mais sobre mim mesma. Então, tinha situações que eu fazia, mas não entendia o porquê daquilo, de onde que vinha. E depois que eu encontrei a ciência dos temperamentos, tudo ficou muito mais claro. Responde aqui pra mim, você já conhece essa ciência dos temperamentos? Flá, nunca ouvi falar. Não, Flá, eu conheço, mas não sei muito bem. Flá, conheço, inclusive eu sei o meu. Comenta aqui embaixo se você já conhece a ciência dos temperamentos. Marta fez uma pergunta muito boa. Como sei qual é meu temperamento? Fica nessa live porque eu vou ajudar vocês a descobrirem qual é o temperamento de vocês. E por que isso é importante, Flá? Porque uma mulher sábia, ela se conhece. Ela sabe o que ela é, ela sabe o que ela gosta, ela sabe o que ela precisa, quais são os pontos de melhoria e as qualidades dela. Então comenta aqui se vocês já conhecem a ciência dos temperamentos. Eu já te aviso, depois que você descobrir isso, gente, tudo vai fazer tão mais sentido na sua vida, sobre o seu companheiro, sobre si mesma. Então, a ciência dos temperamentos, vamos começar com o que é isso? Falar, mas não tô entendendo, calma, deixa eu te falar. A ciência dos temperamentos, ela é uma ciência simbólica, que ela é representada pelos 4 elementos da natureza. Então, se prepara que isso aqui vai ser uma aula, tá? Se prepara, pega a sua caneta, anota tudo, porque isso aqui vai ser muito importante. A Caroline tá falando, não sabia que existia essa ciência. A Estela tá falando, eu acho que eu sou sanguínea. Então, a gente tem vários tipos de pessoas aqui, A gente tem o tipo de pessoa que conhece os temperamentos, mas tem gente que não tem ideia do que é. Então, a ciência dos temperamentos, ela foi feita pra gente identificar características nossas. Porque todo mundo nasce e as pessoas, elas são construídas, a personalidade de uma pessoa, ela é construída pelo que ela vive. Então, de onde vocês são? Comenta aqui pra mim. A Cássia perguntando, sim, eu tô falando do colérico, do fleumático, melancólico e do sanguíneo. A gente vai chegar lá. E vocês vão identificar o de vocês. E, gente, vai ser muito... Nossa, é algo, assim, surreal. É um divisor de águas quando você identifica o seu temperamento. Porque você entende muito melhor. Então, tem coisa que eu falo pro Giovanni e a gente tem temperamentos diferentes. Tem coisas que eu reajo, assim, super extrovertida, super alegre. E aí, quando eu conto pra ele age da maneira colérica dele, vocês já vão entender. E ele age do jeito colérico dele. E antigamente, a Flávia de antigamente ficaria brava com ele, ficaria triste. Mas hoje eu sei que é o comportamento dele por conta do temperamento dele. Então deixa eu ver aqui de onde vocês são, Sou melancólica, colérica. Eu sou de Minas, uai. Estela, eu sou do Goiás aqui, a gente também fala muito uai. Portugal do Norte. De onde vocês são? Deixa eu ver.
Ó, São Paulo. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque o lugar onde você nasceu, Sergipe, maravilhoso, Sergipe. Porque o lugar onde você nasceu interfere muito em quem você é. Isso faz parte da sua personalidade. Ó, mais gente de Minas Gerais, Mossoró, Rio Grande do Norte. Gente, maravilhoso, tá vendo? Nossa, é incrível ver pessoas de tantos lugares diferentes e de juntas aqui, ó. São Paulo, Rio Grande do Norte, Sorocaba, São Paulo, ó. Tudo que vocês viram e viveram no lugar que vocês moram, no lugar que vocês nasceram, tudo isso construiu parte de você, faz parte da sua personalidade. Então, por exemplo, vou pegar aqui a Yara. A Yara é lá da Bahia. Tem costumes da Yara que ela tem que eu que sou aqui de Goiás não tenho esses costumes. Porque isso faz parte da personalidade dela e não faz parte da minha. Porque várias coisas interferem na nossa personalidade. Interfere o lugar que a gente nasceu, como a gente foi criada e o nosso temperamento. Os temperamentos, eles fazem parte da nossa personalidade. É como se você fosse essa jarra aqui, na verdade essa taça. A sua personalidade é isso daqui. Mas aqui dentro eu posso colocar qualquer coisa. Aqui tem água com gás. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, um suco, vai se misturar. Se eu colocar aqui um refrigerante, vai se misturar. Mas tudo isso vai ficar dentro da taça que forma quem você é. E uma das coisas que forma quem você é o seu temperamento, que diz como você se comporta diante das situações e fala muito sobre você. Então, quando eu falar sobre esses 4 temperamentos, eu quero que você analisa muito bem, porque a gente vai dividir, a gente vai ver aqui qual que é o seu. E quando você se identificar, eu quero que você fale assim, Flávia, me identifiquei. Porque entenda o seguinte, existem vários testes para você descobrir o seu temperamento, mas melhor do que os testes é você entender sobre cada temperamento e você saber características de cada temperamento. Porque nós não somos sim ou não, nós não somos 8 ou 80, nós não somos positivo ou negativo. Nós temos as nossas nuances, as nossas fases. Então, nós não somos matemáticos. O ser humano não é um ser matemático, a nossa personalidade não é matemática. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá, então não é 8 ou 80. Então, eu quero que você veja o que eu vou falar aqui sobre os 4 temperamentos e eu quero ver se você se identifica. E se identificando, você vai falar assim, nossa, Flávia, sou eu. Você me descreveu. Então, é o seguinte, ó, existem 4 tipos de temperamentos. 4 tipos. E como que a gente classifica esses temperamentos? A gente divide ele por algumas coisas. Eu não vou falar coisas técnicas, eu vou ser mais resumida, só para você entender como que funciona. Mas existem 2 lados. Um lado do temperamento é aquele lado expansivo. São 2 temperamentos muito expansivos. São temperamentos que gostam de falar, gostam de se expor, gostam de um palco, gostam de liderar. Esses temperamentos, eles são expansivos, eles se expandem. Porque imagina o seguinte, imagina que você tá aí. Onde vocês estão me assistindo? Comenta aqui pra mim. Vocês estão assistindo numa sala? Vocês estão assistindo no quarto de vocês? Onde que é o cômodo que vocês estão me assistindo agora? Comenta aqui pra mim. Agora eu quero ver. Comenta aqui pra mim em que cômodo vocês estão me assistindo. Eu tô aqui no escritório da minha casa, agora eu quero saber de vocês. Que cômodo que vocês estão me assistindo? Ó, a Vivi tá me assistindo da sala. A Sabrina também tá na sala. Que cômodo vocês estão? A Lu tá na sala. Nádia tá na sala. Então, a maioria de vocês aqui, ó, a Estela tá jantando. A maioria de vocês, a Laura tá lá no quarto. A Marta tá no quarto, ótimo. A Yara tá na cozinha, a Lu tá na sala, a Andressa tá no quarto. Então, ó, a maioria de vocês tá na sala. Então, agora imagina o seguinte, imagina esse ambiente que vocês estão aí agora. O que ia acontecer se entrasse, por exemplo, do nada, uma fumaça pela janela? Se do nada o seu vizinho começasse a colocar fogo em alguma coisa e entrasse uma fumaça aí dentro da sua sala. Ela ia se espalhar pela sala inteira, não é? Ela ia se expandir e ia tomar conta do lugar. Ela estaria na sala inteira. Por quê? Porque ela se expande, ela vai pra fora. E esse comportamento expansivo comporta 2 tipos de temperamento, que é o sanguíneo e o colérico. Então, eu vou dar a característica de cada um certinho.
Mas primeiro eu quero falar sobre isso porque isso é muito importante. Então pra pensar aí. Você é do tipo de pessoa que gosta de falar, que quando você chega num lugar você se expande, quer falar com todo mundo, gosta de conversar, que quando tinha uma apresentação na escola você queria apresentar para todo mundo, ou não? Ou você é uma pessoa mais reclusa? Porque imagina o seguinte, se você é uma pessoa mais reclusa, você é mais fechada, você é mais pra dentro. Então você não é como a fumaça. Você é como a terra, por exemplo. Se a gente vier aqui e jogar aqui, se eu pegar uma vasilha, vamos supor que essa taça aqui tá com um monte de terra. Se eu jogar a terra aqui, ela vai cair no chão, ela vai cair nessa mesa, mas ela vai ficar parada. Caiu, ficou parada. O ar não, a fumaça não. A fumaça vem e se alastra, toma conta de tudo. Porque se expande. E tem dois temperamentos que eles são mais introvertidos, que é o melancólico e o fleumático. Então vai pensando aí, vai pegando as características. Flá, eu sou mais tímida. E é claro que você vai ser mais um comportamento, mais um temperamento, mas isso não quer dizer que você não tenha características dos outros temperamentos. Então, olha aqui, sou mais reclusa, sou mais na minha. Então, pode ser que o seu temperamento seja fleumático ou melancólico. A segunda coisa que a gente tem que analisar pra gente ver qual é o temperamento, os temperamentos, então, eles são divididos em que se expandem mais e os que são mais reclusos. Mas tem outra coisa que define também os temperamentos que a gente precisa analisar, que é o seguinte, a marca que é feita e como ela é feita, como que ela fica em cada temperamento. Fala, como assim? Não entendi. Imagina o seguinte. Imagina a fumaça que eu falei pra vocês. Ela entrou aqui na sala, no quarto de vocês, na cozinha, tem um monte de fumaça no lugar inteiro. Se eu vier aqui e fizer assim com a mão na fumaça, o que vai acontecer? Essa fumaça, possivelmente, ela vai dar uma dispersada nesse lugar que eu bati a mão, mas depois ela volta e fica como se nada tivesse acontecido, né? Muitas vezes você passa a mão e não faz nem efeito. Vai lá, bateu a mão, não faz nem efeito. Então, os acontecimentos podem marcar ou não. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem um lado que não é marcado por esses acontecimentos, como é o exemplo da fumaça, mas agora eu quero que vocês imaginem um chão de terra. Imagina que você está caminhando no chão de terra. Se você for lá e pisar nesse chão de terra com muita força, bater o pé e essa terra afundar, vai ficar a marca da sua pegada, não vai? Então aquela marca marcou e deixou rastros. Então os temperamentos eles também são divididos em temperamentos que não marcam tanto e temperamentos que marcam e fica a lembrança. Os temperamentos que não marcam tanto, que as coisas vêm, acontecem, mas passam e a vida continua e muitas vezes a gente nem se lembra, são o sanguíneo e o fleumático. Agora, os que marcam e fica ali marcado e a pessoa se lembra pro resto da vida, é o colérico e o melancólico. Então, pessoas que são sanguíneas e são... Deixa eu até perguntar aqui, vocês têm dificuldade em perdoar? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Nossa, Flávia, mas por que eu tenho que aprender isso? Porque a mulher sábia se conhece. A mulher sábia sabe o seu temperamento. Porque quando você sabe o seu temperamento, você tem as armas necessárias para conseguir lidar com situações. Vocês têm dificuldade em perdoar? Sim, não, eu não. Vocês têm dificuldade? Sim, sim. Lembrando que não é porque você tem uma característica de um temperamento que você seja exatamente aquele temperamento. Não, a gente pode pegar características de outros temperamentos. Sim, mas me esforço, fico remoendo. De perdoar, não. De pedir, sim. Dificuldade, não. Então, deixa eu já adiantar uma coisa pra vocês. Provavelmente, vocês que têm dificuldade de perdoar, vocês são coléricas ou melancólicas. Pessoas que não têm dificuldade em perdoar são sanguíneas e fleumáticos. Por quê? Porque esses dois temperamentos, sanguíneo e fleumático, eles são... O sanguíneo, ele é como o ar. Se você vem aqui, tem um ar na sua sala, tem um ar aqui, vocês não estão vendo, mas o ar está circulando. Se eu vier aqui e fizer isso, não dá nem pra ver.
que eu bati no ar. Eu senti, porque eu senti o ar na minha mão. Mas não dá pra ver. Então, o acontecimento veio, mas não marcou. Já o fleumático é como a água. Imagine o seguinte, olha aqui, gente, vou deixar bem paradinho. Não tá exatamente parado, mas olha, ó. O fleumático é como a água. Se eu vier aqui e fizer isso, ó, ele vai mexer. Mas depois, olha o que acontece. Para. Já o colérico ele é como fogo. Se a gente for lá e fizer assim no fogo e apagar o fogo, ele apaga e fica a marca. Agora, o melancólico é o que mais guarda, principalmente ressentimento, porque ele é como a terra. Então você vai lá, pisa, deixa uma pegada e aquela pegada fica ali, ó. Então, normalmente, melancólicos têm muita dificuldade em perdoar. Flá, já entendi, existem 4 temperamentos, um é o fogo, outro é o ar, outro é a água, outro é a terra. Agora eu quero saber qual que é o meu. Então agora, antes de eu começar a falar sobre esses temperamentos, compartilha essa live aqui com alguma amiga sua que tá precisando entender mais sobre ela. A Michelle tá perguntando qual é o meu. Michelle, não vou contar agora. Eu falei aqui no meio da live, quem viu, viu, mas ó, não conta. Mas ao longo da live eu vou contando qual que é o meu, quando eu chegar no meu temperamento. Mas, gente, então compartilha essa live aqui com alguma amiga sua que tá precisando conhecer mais sobre ela. Fala, por que a gente tem que conhecer mais sobre a gente? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, se você não se conhece, você não se ama. E se você não se ama, não é possível ver que o outro te ama. Então, uma mulher que não se conhece é uma mulher que não se ama. E uma mulher que não se ama não se sente amada pelo marido, pelo namorado. Então, é o que eu falo para as minhas alunas. Inclusive, tem alunas aqui, eu vi algumas. Eu vi a Nádia, eu vi a Lu. Quem mais? Cadê minhas alunas maravilhosas? Comenta aqui eu. Pra eu ver vocês. Cadê minhas alunas do R10X? Meu curso de sabedoria feminina. Inclusive, gente, o desafio... Ó, a Lu, a Sabrina, a Isa. A Isa, inclusive, foi a ganhadora da Cesta do Amor esse mês, né, Isa? Ó, a Pri também. Ó, é o seguinte. A gente tá no nosso desafio de 21 dias e... Esse desafio é para você se tornar uma mulher mais sábia. A gente tá no 12º dia, então se você ainda não é minha aluna e quer aproveitar esses últimos dias do desafio, ainda dá tempo. Ó, a Laura também, a Isa amou a cesta, beleza. Então, ó, compartilha essa live com alguma amiga sua. Porque a gente vai falar aqui sobre os temperamentos, para você ver qual você se identifica. Então, o primeiro temperamento é o colérico. Sabe aquela pessoa que ela é determinada? Não, mas é aquela pessoa que todo lugar que ela vai, ela quer ser o líder, ela quer comandar tudo. Não, ela chega e pensa numa pessoa competitiva. É aquela pessoa que quando vai ter algum jogo de amigos ou vocês vão jogar alguma coisa, ela quer ser a capitã do time, ela quer montar o time de todo mundo e ela quer ganhar na raça. Tem que ganhar. É aquela pessoa que ela é muito rígida e muito autoconfiante, ela é muito focada em resultados. Então, muitos líderes, principalmente políticos, são coléricos. Lembre-se, é um comportamento expansivo, então é uma pessoa que gosta de aparecer, mas ela não aparece por qualquer coisa, ela aparece para liderar, ela aparece para deixar a marca dela no mundo, ou seja, para falar o que ela acredita. Nós temos muitas figuras políticas que são coléricos. Principalmente as pessoas, as figuras que falam muito o que acreditam e por falarem criam um efeito que a gente chama de efeito vulcão. Tem muita gente que ama, mas tem muita gente que odeia. Então tá todo mundo falando e entra em erupção. Então, esse é o temperamento do Giovanni. E, gente, é um temperamento, não é que seja difícil de lidar. Todos os temperamentos têm as suas peculiaridades e têm as suas dificuldades em lidar. Então, talvez eu vou descrever comportamentos que o Giovanni tem e você vai falar assim, nossa, meu marido é desse jeito. Flá, meu namorado é desse jeito. É uma pessoa que tem... Ela tá mais inclinada ao controle. Então, ela quer controlar toda a situação e quer que as coisas sejam do jeito dela.
É uma pessoa que quando você chega pra desabafar, ele não quer escutar seu desabafo, ele quer te dar soluções pra você resolver aquilo. Agora mesmo aconteceu uma situação muito engraçada. Eu cheguei pra conversar com o Giovanni e eu falei assim, amor, olha só, essa mulher aqui que eu vi num podcast, gostei muito dela, me identifiquei muito com ela, porque ela é que nem eu, ela gosta de fazer as coisas, colocar as coisas em prática. Aí ele virou pra mim e falou assim, tá, mas se ela é que nem você, agora você tinha que achar alguém que seja diferente, né? O que você vai aprender com ela? Então, assim, eu cheguei desabafando com ele, mas por ele ter esse comportamento colérico de sempre focar nos resultados e de ser muito ambicioso, ele pensa naquilo que eu vou aprender e não simplesmente porque eu gostei dela. E é o temperamento dele. E a Flávia de antigamente iria discutir, iria brigar, iria achar que ele era insensível, mas é porque é o temperamento dele. E entenda o seguinte, você nasce e morre com o seu temperamento. Então você tem seus pontos de melhoria, que você precisa melhorar, mas você também tem as suas qualidades. Então, os coléricos, eles são ótimos líderes, mas eles têm que tomar muito cuidado, porque como eles focam muito em controlar, em resultados, e eles não são muito tolerantes a erros, eles podem acabar se tornando pessoas que têm dificuldade com humildade. Porque quando uma pessoa chega para desabafar com um colérico, ele pensa o seguinte, ah não, mas isso aqui não é problema meu. Eles têm dificuldade com empatia. Bateu aí? Alguém se identificou? Então, ó, numa escola, numa sala de aula, lembra quando você estudava? O colérico é aquele que sempre queria ser o líder, que queria organizar e liderar tudo. É uma pessoa que adora desafios, ele é movido a desafios. Então, se uma pessoa que é colérica, ela não tá vivendo com desafios, ela se sente descontente. É aquela pessoa que quando vê um problema, essa pessoa, ela quer resolver o problema e se sente prazer de resolver. Alguém se identificou com esse comportamento? Outra coisa. São pessoas que se irritam com pessoas mais lentas. Sabe quando você tá... Quem é colérico vai se identificar. Sabe quando você tá andando na rua e aí tem uma pessoa mais lenta na sua frente na calçada e você fica assim, meu Deus do céu. Acelera, meu filho. E aí você vai e passa por essa pessoa e fica, meu Deus, como é que a pessoa pode andar tão devagar assim? Alguém se identificou com colérico? Ó, lembrando que não basta se identificar com só um comportamento, você tem que se identificar com muitos. Então, ó, você é uma pessoa que gosta de se expressar, você ó, a Vanessa tá falando que ela é muito do colérico. Então, ó, vou fazer um resumo. Você gosta de se expressar, de falar, de liderar pessoas, gosta de dar ordens? Lembrando que aqui a gente não tá falando de energia masculina e feminina, tá? Michele, muitos homens são, porque como é um comportamento de ir, de fazer, pega muito com a questão masculina, que é o ir pra vida, sabe? O fazer. Porque a energia masculina tá muito ligada com ir e fazer, com a ação. E os coléricos têm muita ação. Então, mulheres que são coléricas podem até parecer masculinas demais. E se elas não controlarem esses comportamentos coléricos, elas acabam se tornando muito masculinas mesmo, por ir e fazer, liderar demais, querer controlar demais. Então, ó, colérico sempre quer ser líder, gosta de falar, mas ele não fala por acaso, ele fala para deixar a marca dele. Tem uma certa dificuldade em perdoar, não tanta, mas tem uma dificuldade em perdoar, guarda muito no coração. Fica irritado com atividades repetitivas. O colérico, ele não gosta de ficar fazendo coisa repetitiva, ele gosta de dar ordem para as pessoas fazerem para ele. Ó, e ele pode ser visto como mandão pelos outros. Alguém se identificou? E agora eu vou te dar o problema que, ai, Flávia, eu não me identifiquei, mas meu marido é assim. Vou falar por mim que tem um marido colérico dentro de casa. Você não pode bater de frente, porque se você bate de frente com o colérico, você tá caçando uma guerra infinita. Eu vou dar um exemplo de um colérico que talvez nem todo mundo goste. Eu não tô falando aqui de política, mas foi o primeiro que me veio na cabeça.
Eu não sei se todo mundo gosta, tá? Não quero, isso aqui não é uma discussão aqui pra falar, eu gosto, não gosto, enfim. O Pablo Marçal, ele é um colérico, porque ele vai lá e fala o que ele acredita. Outro que é colérico, Bolsonaro também é colérico. Não tô falando de partido, não quero que a gente entre nessa discussão. Eu só quero que você pense na pessoa. Ou seja, são dois representantes políticos que se posicionam, falam que acreditam, dão ordens e não tô nem aí. Esse é o colérico. Ele pode ser visto como mandão. Muitos amam, muitos odeiam, mas esse é o colérico. Então, ó, se você identificou que o seu marido é colérico, deixa eu te falar uma coisa. Não bata de frente. Entenda que esse é o comportamento dele. E ajude-o a ter mais empatia. Ok? Vamos pro próximo temperamento? Cadê as coléricas? Alguém se identificou? Que agora a gente vai entrar no meu temperamento. Que não é colérico, gente. Eu não tenho nada de colérico. E por muito tempo, eu liderava muito. Na escola, eu sempre era que tomava conta dos grupos, mas isso não era ligado ao meu temperamento. Um pouco sim, mas eu não era porque eu era colérica, mas é porque eu tinha energia masculina muito alta. Muito alta. Então vamos pro segundo temperamento? Ó, a Leila falando, ei, Leila, ó, Leila, você é muito boa líder. Mas algo, e eu tô falando aqui pros coléricos em si. Lu, a gente só tem um temperamento que é o chave, assim, que a gente mais tem. Mas a gente tem alguns fragmentos de outros que a gente chama de aporte. A gente tem alguns aportes de outros temperamentos. A Estela falando, sanguíneo, aposto. Vamos falar sobre os sanguíneos, que é o meu temperamento? Gente, os sanguíneos, e talvez eu fale com mais carinho, porque é o meu temperamento. Mas entenda o seguinte. Se você é uma pessoa que gosta de falar, se você é uma pessoa extrovertida, todo lugar que você vai, você gosta de conversar, você gosta de falar, você é muito expressiva, você eleva o tom de voz e diminui e faz brincadeiras com a sua voz. Se você tá a maioria do tempo sorrindo, se você é comunicativa, se você é muito impulsiva, não pensa muito pra fazer as coisas, só vai lá e faz. Se você é muito espontânea, se você é criativa, se você é sensível, se você é 8 ou 80, na mesma hora que você tá bem demais. Mas se você tá triste demais, provavelmente o seu temperamento é sanguíneo, que é o meu temperamento. Inclusive, se você viu que isso se identifica com alguma amiga sua, clica aqui, ó, no aviãozinho e manda pra ela. Sanguíneo, esse é o meu temperamento. Quais são as coisas boas do sanguíneo? O sanguíneo, ele é muito comunicativo. Então, isso que eu tô fazendo aqui de falar pra vocês, pra mim é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho trava com isso. Quando eu era criança, eu tenho fotos, eu queria estar aqui pra mostrar pra vocês, mas não tá guardado no guarda-roupa ali. Desde criança eu gostava de aparecer, tipo assim, vamos fazer um teatro. Eu quero ser a protagonista, me chama, professora, eu. Não, vamos subir no palco. Eu não tenho vergonha não, pode me colocar lá no meu palco que eu subo. Tanto que eu já fiz apresentações pra centenas de pessoas. Porque é uma coisa que eu amo fazer e pra mim não tem problema nenhum. Eu não tenho vergonha de me expor, de estar aqui. O sanguíneo, ele fala bastante. Se a gente fosse pensar num sanguíneo numa sala de aula, ia ser aquele aluno que, nossa, é bom demais, mas conversa que nem o homem da cobra. Conversa o tempo inteiro. Essa é a sanguínea. Quem aí está se identificando? Mas aí agora eu vou trazer os pontos de melhoria dos sanguíneos. Lembrando que nenhum temperamento é melhor do que o outro. Todos os temperamentos têm os seus lados positivos e têm os seus pontos de melhoria. Quais são os pontos de melhoria do sanguíneo? O sanguíneo é muito bagunceiro. E é claro que existem níveis, né? Mas a organização do sanguíneo é diferente. Não é igual ao colérico. Muito menos igual ao melancólico, que é assim, ó, perfeccionista. Então, se você é perfeccionista, descarta sanguíneo, provavelmente não é. O sanguíneo, ele tem o tipo dele. Ele tem o tipo de organização dele. O sanguíneo, ele é muito barulhento. Gente, ele é muito barulhento. Antes de começar a live aqui, olha isso. Eu fui fechar a porta e eu fechei a porta. Gente, normalmente é algo assim da nossa natureza. Eu fui fechar a porta e eu fechei ela um pouco mais forte que o normal. E o Miguel tava dormindo, ele acordou. Vocês acreditam? Ó, a Caroline não se identificou com nada. Calma que ainda tem mais dois temperamentos. Então o sanguíneo é muito barulhento.
Porque a gente gosta de falar, de extravasar. E qual que é a nossa diferença para os coléricos? O colérico, ele não fala por falar, ele fala para deixar a identidade dele, para falar o que ele acredita. O sanguíneo não, a gente conversa sobre tudo, conversa com todo mundo, o povo tem que pedir pra gente parar de falar. Porque a gente gosta disso. Esse não é meu caso, mas tem sanguíneos que fazem piadas o tempo todo. Sabe aquela pessoa que chega, que faz piada, que conversa com todo mundo? Por exemplo, antes de ser mentora, eu trabalhava na academia como personal, antes de vir para essa área do Instagram. Gente, eu conversava com todo mundo da academia. Chegava, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Conversava com todo mundo. A hora que eu tava à toa ali, que eu tinha guardado os pesos, tinha feito todo o meu trabalho, eu ia conversar com as pessoas, porque sou eu. Eu gosto de conversar. Então, ó, olha como é incrível como a gente é um temperamento, mas a gente tem aportes, a gente tem características de outros temperamentos. O sanguíneo, ele tem dificuldade de terminar as coisas, porque ele se distrai muito facilmente. Eu não sou assim. Por um lado, eu não sou assim. Com as coisas que são importantes, eu faço e vou até o final. Se eu tenho uma coisa, é constância. O dia que eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a trabalhar no Instagram, eu postei todo santo dia. Tem raros os dias que eu não postei. Todo santo dia. Inclusive, hoje ainda não postei, mas ainda é hoje eu vou postar. Então, ó, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Então, ó, a Yara falou assim, sou conversadeira com pessoas que conheço, mas com pessoas estranhas eu não sou de ter muito assunto. Então, talvez o seu temperamento não seja sanguíneo. Mas é claro que existem sanguíneos que são mais tímidos. E agora uma coisa que é chave para sanguíneo. A gente gosta muito de coisas palpáveis, das coisas sensíveis desse mundo. Falar como assim? Não tem nada que eu ame mais do que ir em um lugar, ver uma coisa bonita, ou comer uma coisa gostosa, comer um bolo, sabe? Ouvir uma música boa. Ou seja, os sanguíneos, eles estão muito mais ligados com prazeres mundanos, que é sentir, tocar, ver, ouvir. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é por esses sentidos que o pecado ele entra, que os erros eles entram. Então, os sanguíneos são pessoas que, se não controlarem esse desejo pelas coisas sensíveis, podem entrar em vícios como a bebida, como vícios, né, de ver coisas que não são boas, principalmente para o relacionamento. Então, nós sanguíneos, nós temos muitos pontos positivos, mas os nossos pontos de melhoria, a gente tem que sempre ficar de olho neles. Então, dentro do relacionamento, o que é a pessoa sanguínea? É aquela pessoa que gosta de conversar, que gosta de desabafar, principalmente mulheres, nós mulheres. É aquela pessoa que gosta de ver coisas bonitas. Gente, eu amo. Nossa, tem uma coisa que eu amo, é ir num lugar, por exemplo, Natal. Eu fico doida no Natal. Por quê? Porque todo lugar tem pisca-pisca, tem decoração, tem Papai Noel, tem isso, tem aquilo. E eu amo ver essas coisas bonitas. Eu sou o tipo de pessoa sanguínea que quando eu tô andando de carro, eu não foco em mais nada, eu desligo e fico vendo só as coisas bonitas que tá passando assim. Nossa, olha aquela casa bonita, olha aquele restaurante, nossa, olha aquele parque, meu Deus, por quê? Porque nós sanguíneos, nós temos isso. Então, o colérico, por outro lado, ele não tá tão preocupado com as coisas sensíveis desse mundo. Os valores dele, ele pensa em coisas mais profundas. Ele pensa em fazer a diferença no mundo. Ele pensa em mudar as pessoas. Eu também penso nisso, mas eu confesso pra vocês que as coisas sensíveis me tocam muito. Então é algo que tá ali sempre presente. Eu sempre tô escutando uma música. Eu sempre tenho algum chiclete dentro do carro pra eu sentir doce. E eu gosto de comprar cada vez um sabor diferente pra experimentar. Eu gosto muito de ir em restaurantes e provar comidas diferentes. Eu gosto de ver coisas diferentes e isso é o sanguíneo. Quem se identificou com os sanguíneos? Comenta aqui. Quem se identificou? Cadê as sanguíneas aí, como eu, que gosta de aparecer, de falar, que gosta de coisas sensíveis? Cadê? Ó, a Clara. O sanguíneo, ele leva muita felicidade pro lugar que ele vai. Isso quando você não tá na sua dor, né? Claro, quando a gente tá na nossa dor, a gente... Porque lembre-se, não basta só o seu temperamento, existem N coisas que formam a sua personalidade. Ó, a Lu, eu tenho coisa pouca, a Leila é eu.
A Sabrina falou, fiquei com dúvida, mas entre os dois o sanguíneo tá ganhando. Karen, eu. A Yara falou algumas coisas parecidas. A Carla eu identifiquei um pouco, beleza. Mas é isso, gente. Vai pensando aí, vai ouvindo. Mas, ó, se você é do tipo que gosta muito de se expressar, de falar, de aparecer, provavelmente é um desses dois temperamentos. A Jo que tá falando aqui, eu me identifiquei muito. Falo demais e gosto de coisas sensíveis, mas irei esperar os outros pra me verem qual me encaixe. Beleza. Vamos pro próximo temperamento, então. Esse temperamento, muitas pessoas acabam julgando muito esse temperamento por conta de algumas características dele. Porque é o seguinte, o colérico, ele é líder. O sanguíneo, ele é artista, se expressa, gosta de falar, é o falador. O melancólico, ele é muito analítico, mas ele também é o temperamento que é mais recluso e tem pensamentos mais negativos. Então, as pessoas que são melancólicas, normalmente, esse é o ponto de melhoria do melancólico. Ele tem muita vontade de fazer as coisas, mas ele não acredita tanto que aquilo é possível. Por isso tem esse nome melancólico, que vem de melancolia, de tristeza. Melancólicos não são pessoas tristes. Podem ser, mas tendem a pensar muito nos pontos negativos. O melancólico é aquela pessoa extremamente perfeccionista, analítica. Gosta de fazer assim, ó, as coisas assim, ó, certinha, programa tudo. Se vai viajar, tem que programar a hora que vai sair, tem que sair naquela hora, vai programar, daqui 2 horas a gente vai chegar no aeroporto, depois no aeroporto a gente vai descer, vai pro hotel, às 10h30 vai no hotel, vai pra isso, vai naquilo. Ou seja, é tudo milimetricamente calculado. Normalmente são as pessoas que gostam de trabalhar na área de exatas, que gostam de tudo assim, ó, certinho, gente, tintim por tintim. Não, se minha reunião é 8h30, às 8 horas eu tenho que tomar banho, eu vou gastar 8 minutos pra tomar banho, depois eu tenho 2 minutos pra vestir. Gente, é uma pessoa assim, ó. Ó, a Nádia falando, eu sou mais na minha, não gosto de me expor muito, sou analítica. Provavelmente, Nádia. Provavelmente. Ó, a Jogo falando, sou formada em exatas. Gente do céu. Ó, Polly, você falou um negócio muito interessante. Eu sou melancólica, mas colérica. Pensa, imagina que aqui tem uma linha vertical e outra horizontal. Em cima a gente tem o sanguíneo e o colérico, que essa parte da linha pra cima são os expansivos. Nessa parte da linha pra baixo tá o fleumático e são melancólicos. Então dessa linha pra cá tem o colérico e o melancólico. São muito parecidos em algumas coisas. São temperamentos que fazem, que botam as coisas pra acontecer. São temperamentos que têm dificuldade em perdoar. Então, dessa linha pra cá, são muito parecidos. Então, pode ser que você tenha aportes do melancólico, ou se você for melancólico, aportes do colérico por conta disso. Então, o colérico, ele é uma pessoa... A Polly falando, eu sou literalmente analista. A Flávia falando, costumo atrasar muito, preciso mudar isso. Sanguíneo tem muito dessas coisas. E engraçado porque eu não tenho disso. Eu sou sanguínea, mas eu não tenho isso. Eu sou assim, ó. Gente, se é 8 horas eu tô lá onde eu preciso estar. Então vamos lá. O melancólico, ele é muito organizado com as coisas dele. Então tudo é assim, gente, é perfeitamente ajeitadinho. E é uma pessoa muito reflexiva. Então, em uma escola, vamos imaginar que tá todo mundo numa sala de aula, né? O melancólico, o sanguíneo, o colérico e o fleumático. O melancólico, ele prefere trabalhar sozinho ou em pequenos grupos, porque ele não gosta muito de ficar conversando com as pessoas. Ele é muito organizado e ele gosta das atividades muito estruturadas, muito certinho, muito organizado. Ele costuma ser muito quieto na dele. A mulher sanguínea é muito na dela, mas quando ela fala de maneira mais reflexiva. Isso não quer dizer que você vai ser fechada com todo mundo. Pode ser que com as pessoas mais íntimas você fale muito, mas com pessoas que você não conhece, você é mais quieto. E você é muito crítica, e é daqui que vem o pensamento melancólico, de melancolia. Você é muito triste, muito triste não, você é muito crítica. Você é muito crítica, você vê a crítica nos outros e em si mesma.
Então você faz uma coisa e como você é muito perfeccionista, você pensa assim, ai meu Deus do céu, podia ter ficado melhor, né? Nossa, podia ter ficado melhor isso, aquilo, gente. E muitas vezes, pelo seu pensamento de perfeccionismo, de pensar que você tem que fazer tudo perfeito, você não faz. E às vezes você pensa que é procrastinação, e na verdade é só seu temperamento que você ainda não soube lidar com ele. Você é uma ótima ouvinte e você absorve muito as informações detalhadamente. E agora que tá aqui, ó, uma das características do melancólico, tem muita dificuldade em perdoar. O melancólico é como se ele fosse a memória do mundo. Tudo que acontece de ruim e de positivo ele lembra. A minha avó, ela é melancólica. A minha avó, ela é do tipo que se você pisa no calo dela, ela nunca mais esquece. Nunca. Com os outros, ela é assim, ó, na dela, fechada. Mas com a gente ela conversa. Ela não é muito de brincadeiras, ela é mais séria, porque o melancólico é um pouco mais sério. A Yara tá falando, não acho que sou essa não. Então, o melancólico, como ele é muito certinho, ele não gosta de mudanças repentinas. Ele gosta de rotina, ele gosta de assim, ó. A Polly aqui falando, meu professor já disse que eu era muito crítica minha mesmo, mas não deixo de fazer as coisas, sou metódica, ótima. Aí que tá, isso que é o X, a Carla falando, sou da geração de sua avó. Aí que tá o X da questão. Nós temos o temperamento, e o temperamento tem os pontos de melhoria. A gente não pode simplesmente, por exemplo, o meu temperamento que é sanguínea, e a gente é mais... A gente fala muito alto, né? Faz muito barulho, é muito barulhenta. Eu não posso simplesmente falar, meu temperamento eu sou assim, as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Não, é um ponto que eu tenho que melhorar. Porque muitas vezes eu já acordei o Giovanni, eu já acordei o Miguel, e eu sou desse jeito, mas não é porque eu sou assim que eu vou continuar sendo assim pra sempre. E por isso que é muito importante você saber o seu temperamento. Porque você vai identificar os seus pontos de melhoria e vai melhorar pra ter uma relação melhor consigo mesmo e no seu relacionamento. Então, o melancólico, ele não esquece tanto as coisas boas quanto as ruins. Então, ó, cadê as melancólicas? Ó, a Deise, sou melancólica, porém perdoo fácil, tá vendo? Ela conseguiu olhar para o ponto de melhoria dela e melhorar. Ah, Sabrina, tô muito confusa, tem um tiquinho de cada um. E aí, então, vocês sempre lembrem daquilo que eu falei, dos comportamentos que são expansivos, dos que são mais na dele, dos que não são marcados e os que marcam pra sempre, que marcam muito. Eu sou sanguínea, gente, eu não consigo te falar uma pessoa assim que, nossa, meu Deus, essa pessoa aqui me magoou ao ponto de eu nunca mais conseguir olhar na cara dela. Aconteceu, me machucou, fiquei triste, beleza, passou. É claro que eu não vou ser boazinha com a pessoa, mas eu, por exemplo, eu tenho muitos haters nos meus vídeos. Eu olho aquilo, dói, a princípio dói, porque a pessoa tá me ofendendo, mas eu olho e falo, ok, vou seguir minha vida, vou fazer o quê? Agora o melancólico não. O melancólico, ele olha aquilo, vai lá, responde, bloqueia, fica com raiva, desconta, fala mal da pessoa. Porque pega tudo aquilo. O colérico é da mesma forma. Agora, vou falar qual que é a dificuldade de conviver com o melancólico no relacionamento, que talvez você tenha, o seu companheiro seja melancólico. O melancólico, ele é uma pessoa que fica muito marcada com os seus erros na relação. E ele se cobra demais. Então, ele tem muita dificuldade de perdoar na relação, na maioria dos casos. Sabrina, eu tenho muito hater. Tem um vídeo meu que eu falo assim, ó. Como que foi minha transição de mulher masculina pra masculina. Masculina pra feminina. Nossa, se vocês verem os comentários. Enfim, não entra lá pra ver agora não. Vamos acabar a nossa live. Mas enfim, voltando aqui. Então o melancólico, o namorado melancólico, ele vai se cobrar demais. Então, são pessoas muito reflexivas. Talvez o seu companheiro fique distante muitas vezes, você fica assim, mas por que ele não desabafa comigo? Porque
Primeiro, ele é homem, o homem não desabafa. E segundo, ele é melancólico. Então, os melancólicos, eles são mais na dele, são mais detalhistas, mais observadores. Então, não dá pra você que é sanguínea, por exemplo, querer que seu namorado, seu marido, seja que nem você, extrovertido que nem você, nunca que ele vai ser. Porque não é do temperamento dele. Da mesma forma que não dá pra um melancólico querer que o sanguíneo se aquiete porque a gente não consegue. E agora vamos pro quarto temperamento. Vamos lá? Que é o fleumático. O que é o fleumático? Sabe aquela pessoa que é assim, ó, paz e amor? Nossa, mas é uma pessoa que não briga, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa que pra ela tudo tá bom, é uma pessoa passiva, tolerante, de boa. Ela sempre conversa assim no mesmo tom de voz, pra ela tudo tá bom, tudo tá ótimo. Esse é o fleumático. O meu pai são 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. O meu pai, ele é fleumático. Gente, meu pai vive na paz do Senhor, assim, ó. Tranquilo, na dele. A gente conta alguma coisa pra ele, alguma briga, algum desentendimento, ele fica na dele, de boa. O fleumático, qual que é o ponto negativo dele? Eles são confundidos, não é confundidos, mas é porque como eles são muito na deles, eles podem tender a preguiça. Então, às vezes, é uma pessoa mais preguiçosa, que não gosta muito de fazer as coisas na correria, faz devagar, vai lá, é o mais tranquilo. É muito raro você ver um fleumático em uma discussão. Que é muito... Gente, pra ele tudo tá bom, ele evita a discussão. Agora, o colérico não. O colérico vai lá, dá a cara a tapa, entra nas brigas. O melancólico, muitas vezes, ele não entra na briga, mas ele guarda no fundo do coração dele as 7 chaves. Já o sanguíneo não, ele vai lá, por ele ser muito impulsivo, nós sanguíneos, nós somos muito impulsivas. A gente pode até ir lá, pode tentar rebater, mas depois passa e vida que segue. Agora, o fleumático não, ele é zen. Mas todo mundo chega no seu limite. Quando o fleumático chega no limite dele, ele explode. Ele explode e sai da frente, porque ele explode. Aí, Lu, seu namorado, então, ele é fleumático. Essas características, tudo isso eu vou deixar salvo, mas já adianto pra vocês que eu já estou organizando para colocar um módulo só sobre temperamentos dentro do nosso curso. Por quê? Porque quando você sabe sobre o seu temperamento, muda tudo. E lá eu vou especificar mais sobre cada temperamento para você identificar o seu. E vou também colocar as dificuldades entre relacionamentos com aqueles temperamentos. E como lidar com essas dificuldades. Ai, um fleumático parece um koala. Gente, um fleumático é de boa, assim, ó, passivo. Imagina numa sala de aula aquela pessoa mais tranquila, muitas vezes é amigo de muita gente, mas é tranquilo na dele. Ele gosta sempre de um ambiente mais harmônico. E ele prefere que as coisas continuem ao invés da gente parar e ter uma briga. Então ele é uma pessoa que... ele não quer ser o centro das atenções, mas que ele é um ótimo ouvinte, ele escuta muito bem. Sou sanguínea, só pode. Gente, então, o meu pai, ele é muito fleumático, assim. A gente fala assim, papai, vamos ali, vamos sair. E eu vou lá e clico no elevador. E aí eu olho pra porta. E eu sou sanguínea, e sanguínea é assim, ó, papum, a gente é muito... Vambora, tem que resolver, vamos lá, vambora. E aí meu pai vai, levanta do sofá, abre a porta, chega lá, vai andando, ainda mais agora que ele tá mancando, né, por causa da cirurgia, vai mancando e para na porta do elevador. E o meu lado sanguíneo fica assim, meu Deus do céu, eu preciso acelerar esse homem. E não dá. Porque é o temperamento. Então, quais são as dificuldades de uma pessoa que se relaciona com uma pessoa fleumática? Muitas vezes, você quer resolver um conflito com essa pessoa, mas essa pessoa nem quer, ela tá de boa, na paz do Senhor, não quer nem briga. Então, tem dificuldade em resolver conflitos porque ele não quer brigar, não quer se expressar, então ele se abstém.
Mas falando aqui, qual desses 4 vocês mais se identificaram? Fala aqui pra mim. E faça alguma pergunta, porque talvez a pergunta que você fizer eu possa te ajudar e isso vai te ajudar a identificar o seu. É possível que uma pessoa tenha essas características e mesmo assim consiga controlar suas reações parecendo ter outra personalidade? Não é parecer ter outra personalidade, mas é ajustar os seus pontos de melhoria. E sim, por exemplo, vou falar aqui de mim, do que eu melhorei sendo sanguínea. Os sanguíneos, eles são bagunceiros e eles têm dificuldade em começar uma coisa e terminar. Eu não sou de ter dificuldade para começar uma coisa e terminar. O que eu faço? Quando eu vou lavar a casa, quando eu vou arrumar a casa, por exemplo, eu começo a arrumar um cômodo. Aí eu penso assim, nossa, eu tenho que ir lá lavar esse pano. E aí quando eu tô indo lavar o pano, eu chego na cozinha, pera, eu preciso arrumar isso aqui. Aí eu me distraio. Aí eu vou e arrumo a cozinha. Aí do nada, nossa, peraí, mas é o quarto. E aí eu fico fazendo esse vai e vem. Mas eu começo e acabo. Agora, com coisas mais importantes, eu começo e vou até o fim. Por exemplo, trabalho. Eu começo e vou até o fim. Mas por quê? Porque eu treinei isso dentro de mim. Porque eu treinei isso. Então, por que a gente tem que saber qual é o nosso temperamento? Porque tem muitas coisas na sua vida que você tem dificuldade e você não sabia por quê. E não sabia expressar. Então, gente, eu lembro que eu tinha um negócio com essas coisas sensíveis, de coisas bonitas, de cheiro, de comida, mas eu não sabia descrever, eu não sabia por que eu tinha isso. E aí, quando eu vi sobre os temperamentos, eu vi que é isso, me descreveu. Mas por quê? Porque eu identifiquei quem eu era. Então, deixa eu ver aqui. Os temperamentos de vocês. Com certeza eu sou sanguínea. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que se eu falar aqui agora, gente, eu quero que vocês acabem a live e abram um story e dá boa noite pras pessoas. Provavelmente quem vai fazer isso é o sanguíneo. O colérico não. O colérico ele vai fazer assim, ó. Boa noite, gente. A gente teve um dia maravilhoso. Vamos usar o nosso dia. Vai começar, sabe, trazer uma reflexão, falar o posicionamento dele. Pode ser melancólico e sanguíneo. Tem um temperamento que sobressai. Então, pense no que eu falei em relação à expansividade e aquilo que marca e o que não marca. Porque eu, por exemplo, eu tenho muitos traços de melancólico. Às vezes eu me cobro demais. Às vezes eu não sou, assim, certinha com as coisas, mas eu me cobro muito. Às vezes eu tenho pensamentos mais negativos. Eu sou muito leal com as pessoas. Então, eu sou muito sensível demais, gente. Eu sou muito sensível. Mas eu sou sanguínea, mas eu tenho aportes do outro temperamento. Sanguínea com traços de coléricos. Ótimo. Sanguínea. Eu sou assim, tenho muito que melhorar. Todo mundo tem, né? Mas a Sabrina tá dentro do método já é aluna, então já tá no processo. Eu sou exatamente assim. Hoje isso acontece comigo, mas eu comecei a ir até o fim, melancólica com traços de colérico. Agora eu tenho certeza que eu sou sanguínea. Ai, gente, pera. Botei um filtro aqui, olha só. Pera aí, calma. Aí. Pronto. Saiu? Saiu. Do nada um filtro de palhaça na minha cara, que isso. Ai, gente, calma. Deixa eu ver aqui. Meu esposo não gosta de briga. Eu discutia sozinha. É um fleumático. Você tá lá discutindo e ele tá lá assim, realmente. No mundo da lua, não tá nem ouvindo o que você tá falando. Vamos ver. Sim, os temperamentos, ele é uma ciência simbólica. Inclusive, tem milhares de anos que já é falado sobre os temperamentos. Milhares de anos. Antes da época de Jesus já se falava sobre os temperamentos. Quando eu arrumar a casa, eu planejo tudo e tenho que arrumar tudo como planejado. Pode ser que você seja melancólica, tem traços de melancolia. Eu acho que sou sanguínea, com traços dos outros dois, menos fleumático. Gente, eu não tenho nada de fleumático, sério. Eu sou muito assim, ativa, elétrica, vamos, bora. Não tem nada de pacífica. Sou colérica, mas tenho umas características de... Gente, peraí, eu tô enfiando filtro na minha cara toda hora. Aí, pronto. Peraí, deixa eu descer.
Deixa eu ver. Vocês estão rindo, né, do meu filtro de palhaço. Então é isso, beleza. Eu gosto muito de organizar, planejar, mas se eu acordar mal, não faço nada. Não termino. Ó, esses testes de temperamento online são válidos ou precisa ser um específico? Então, o que acontece? Muitas vezes, qual que é o problema dos testes? Por que eu não quis falar que, gente, vamos fazer um teste? E achei melhor trazer todos os temperamentos. Porque quando você vai fazer um teste, principalmente quando você já entende sobre os temperamentos, você acaba colocando aquilo que você gostaria de ser. Então, de verdade, vamos falar sério. Se uma pessoa virar pra você e falar assim, nossa, mas você é organizado ou você é mais bagunceiro? Ah, vai falar que você vai responder que é bagunceiro? Ninguém quer falar isso. Todo mundo quer falar, não, eu sou organizado, eu sou perfeccionista. Porque a moda da geração hoje é, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo assim. Ai, gente, nem é. Poucas são as pessoas que são realmente perfeccionistas. Então, aí, quando a gente faz um teste, muitas vezes a gente não coloca aquilo que a gente é. A gente coloca aquilo que a gente gostaria de ser. Então, por isso que os testes, eles são... Claro que com um teste pode ser que dê certo o seu temperamento, mas melhor do que um teste é você sabendo sobre os temperamentos e olhando qual você se identifica mais. Então, visto tudo isso, agora você já conhece um pouco mais de você. Então, gente, eu trouxe essa ciência dos temperamentos para vocês verem o quanto é importante a gente se conhecer. Porque quando a gente se conhece, é como... Eu não sei se com vocês foi assim, mas quando eu encontrei que eu era sanguínea e vi a ciência dos temperamentos, foi como se abrisse um novo mundo pra mim. Porque aí eu identifiquei muita coisa que eu sou. E é tão bom quando a gente conhece sobre nós mesmos, porque quando a gente conhece, a gente consegue ver os nossos pontos positivos e os nossos pontos de melhoria. Então, vamos finalizar essa live. E se você quer entender tanto mais de temperamentos, porque eu vou inserir aulas lá dentro do R10X sobre temperamentos, ou se você quer aprender mais sobre si mesmo, porque lembre-se, coloque essa frase na sua cabeça, quando você não se conhece, você não se ama. E se você não se ama, você não identifica o amor dos outros. Então, se conheça. Se conhecer é se amar. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. O colérico tem maior facilidade em desapegar das pessoas? Refiro ao meu relacionamento amoroso. Tem, porque ele tá voltado para resultado. Então, ele é muito de liderança. Beleza, você não quer? Eu não quero? Beleza. E é claro que vai muito da personalidade também. Mas os coléricos são muito decididos. O Giovanni, ele é muito decidido. Então, lá dentro do R10X eu falo o seguinte, a gente não tem discussão, a gente tem pontos de melhoria. Quando acontece alguma coisa no nosso relacionamento, porque nenhum relacionamento é perfeito, que ele não gosta, ou que eu não gosto, e que a gente gera um pequeno atrito, o Giovanni fica totalmente frio na dele. E isso, por muito tempo, me machucou muito, até entender que era o temperamento dele. E isso tem a ver com outras coisas também que eu ensino lá dentro do método, mas ele fica totalmente frio e na dele. Porque esse é o temperamento dele, ele tem mais dificuldade de ter empatia com as pessoas. Então agora eu quero que você olhe para o seu relacionamento e faça o seguinte. Olhe para o seu temperamento e olhe para o temperamento que você acredita que o seu companheiro tem. E ao invés de julgar e tentar mudar o outro, pensa o que eu posso aprender com o outro e o que eu tenho para ensinar com o outro. Então eu sou sanguínea. Sanguíneos são muito empáticos. Isso eu ensino pro Giovanni. Isso eu mostro pra ele. Já os coléricos, eles são mais assim, de ir lá e fazer muito assim, pensando no resultado. E eu por muito tempo não fui assim. Ele é muito autoconfiante. Então é algo que eu aprendo com o Giovanni todos os dias. Então, gente, pra finalizar essa live, o que eu tenho pra dizer pra vocês é: busquem conhecer a si mesmas o máximo possível. Conhecimento nunca é demais. E as minhas alunas que estão aqui sabem o quanto é bom se conhecer. O quanto é bom a gente se conhecer e conhecer o outro. Porque aí a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, a nossa forma de receber amor e como a gente funciona. Entenda o seguinte, se você vai dirigir um carro
Não, na verdade, deixa eu dar um exemplo do que aconteceu aqui em casa. Chegou a cadeirinha nova do Miguel que a gente foi colocar no carro. E, gente, eu não sei o que esse povo faz com essas cadeirinhas de criança, de neném, que parece um foguete. Tem um tanto de coisa, um negócio pra amarrar aqui, outro pra prender, e ajusta isso, aquilo. Sério, a gente não tinha ideia de como é que eu colocava essa cadeirinha no carro. Sabe o que a gente teve que fazer? Ler o manual. Flávia, e se não tivesse o manual? A cadeirinha estaria no chão, mas não estaria no carro, porque a gente não tinha ideia como é que colocava a cadeirinha no carro. Então, se a gente não tem o manual das coisas, a gente não sabe como elas funcionam. Se a gente não sabe como elas funcionam, a gente não consegue usar. A gente não consegue tirar proveito daquilo. Então, a mesma coisa vale para você. Você tem um manual e o seu marido, o seu namorado também tem. Se você não conhece o seu manual e não conhece do seu companheiro, vocês nunca vão viver o melhor que vocês podem viver. Porque vocês não sabem como vocês funcionam. E aí vocês ficam só tentando e batendo cabeça, tentando e quebrando a cabeça, batendo, porque tá fazendo do jeito mais difícil. Então o jeito certo é quando você olha pra si, vê o seu manual, olha pro seu companheiro e vê o manual dele. E é justamente isso que a gente faz dentro do método de sabedoria feminina. E se você ainda não é minha aluna, o link tá lá na minha bio, basta você entrar, você vai ter acesso a todas as aulas sobre sabedoria feminina e acesso ao nosso grupo de desafio de 21 dias, que tá incrível, tá maravilhoso, tá extraordinário, tá bom? Essa foi a nossa live dessa semana. Semana que vem a gente vai ter mais uma live. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite, aproveitem muito. E agora eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha aí com vocês. Será que esse é meu temperamento? Beleza, esse é. Tá. E agora? O que eu preciso melhorar? Ok? Vamos finalizar? Ó, nem sou sua aluna ainda e já aprendi alguns pontos, já tô ganhando presente dele. Imagina quando for minha aluna. Nossa, lá no grupo de desafio, já teve mulher que recebeu elogio, que ganhou café na cama, que ganhou bolsa, que ganhou comida. Tudo porque decidiu se conhecer, ter o seu manual e o manual do seu companheiro, tá? Sabrina, desse assunto não, por conta que a gente já falou na live, mas em breve vai estar lá dentro do R10X, fechou? Um beijo pra vocês, muito obrigada pela participação de vocês, Sabrina, Yara, principalmente de vocês, minhas alunas que eu avisei lá no grupo, Laurinha, a Lu, muito obrigada pela presença de vocês, Flavinha, minha xará. E é isso. Um beijo pra vocês. Uma ótima noite, Michele. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. E lembre-se, o conhecimento, ele faz com que a gente se ame mais. Beijo, beijo, Nádia.